Imagine um homem sendo levado ao patíbulo, sob o olhar de uma multidão silenciosa e apreensiva, nas ruas do Rio de Janeiro. Enquanto seus companheiros de revolta, homens muito mais ricos e influentes do que ele, ganhavam apenas o exílio ou o perdão. Joaquim José da Silva Xavier não era um santo, nem um iluminado de berço, mas foi o único a pagar com a vida, por um sonho de liberdade que quase ninguém ao seu redor teve a coragem de levar até as últimas consequências. Ele foi esquecido propositalmente pela história oficial por quase um século, tratado como um criminoso comum, até ser resgatado e transformado em um mártir com rosto de Messias, pelos arquitetos da República Brasileira. Hoje, vamos mergulhar profundamente na vida, na morte e na ressurreição simbólica do homem que conhecemos como Tiradentes. Prepare-se para entender como um simples alferes se tornou o maior símbolo da nossa história. E o que os livros didáticos muitas vezes simplificam sobre a Inconfidência Mineira. Este vídeo é um convite para estudantes, professores e curiosos que desejam ir além da superfície e compreender as engrenagens políticas e sociais que moldaram o Brasil. Para entender Tiradentes, precisamos primeiro desconstruir a imagem clássica que vemos nas pinturas de Pedro Américo ou Décio Vilares. Esqueça aquele homem de barbas longas, cabelos escorridos e túnica branca que remete à figura de Jesus Cristo. Joaquim José da Silva Xavier era um homem comum do século XVIII, um indivíduo de carne e osso, que viveu em uma sociedade colonial rígida e desigual. Nascido na fazenda do Pombal, em Minas Gerais, ele ficou órfão muito cedo e teve que aprender a se virar em diversas frentes para sobreviver. Ele foi tropeiro, percorrendo as difíceis rotas entre as Minas e o Rio de Janeiro, o que lhe deu um conhecimento geográfico e social vastíssimo. Ele também foi minerador, tentando a sorte nos leitos dos rios, e se destacou na odontologia prática da época. Naquele tempo, não existiam faculdades de odontologia, e o ofício era aprendido na prática. Joaquim era habilidoso, não apenas arrancando dentes, mas também esculpindo próteses em osso ou marfim, o que lhe rendeu o apelido que atravessou os séculos. No entanto, sua carreira principal, e a que mais lhe trazia frustração, era militar. Ele ocupava o posto de alferes no Regimento dos Dragões de Minas Gerais, uma patente baixa, equivalente hoje a um segundo-tenente. Apesar de sua inteligência e dedicação, ele via as promoções passarem por ele e serem entregues a homens com menos competência, mas com melhores contatos políticos ou sangue nobre. Essa falta de reconhecimento dentro da estrutura da coroa portuguesa foi um dos principais combustíveis para sua crescente revolta contra o sistema colonial. Diferente dos outros membros da Inconfidência Mineira, que eram poetas renomados, padres influentes e grandes latifundiários com dívidas astronômicas, Tiradentes não possuía fortuna nem um sobrenome que abrisse portas. Ele era o que hoje chamaríamos de classe média baixa. Um homem que sentia na pele o peso dos impostos e a arrogância dos governantes enviados por Portugal. Sua função no movimento Inconfidente acabou sendo fundamental justamente por sua mobilidade. Como ele viajava constantemente, ele se tornou o grande articulador e comunicador do grupo. Ele era o homem que levava as ideias proibidas de liberdade e independência para as tabernas, para as casas de comércio e para os quartéis, sendo a face mais visível e, consequentemente, a mais vulnerável de toda a conspiração. O cenário onde essa revolta germinou era uma Minas Gerais sufocada e em decadência. Estamos falando da segunda metade do século XVIII, quando o ciclo do ouro já dava sinais claros de esgotamento. As minas já não produziam como antes, mas as exigências da coroa portuguesa em Lisboa não diminuíam. Pelo contrário, tornavam-se cada vez mais vorazes. Portugal dependia do ouro brasileiro para sustentar sua própria economia e reconstruir Lisboa após o terremoto de 1755. O clima político em Vila Rica, atual Ouro Preto, era de pura tensão. O maior medo de todos, desde o pequeno comerciante até o grande minerador, era a derrama. A derrama era um mecanismo fiscal brutal. Se a capitania não conseguisse arrecadar uma cota fixa de 100 arrobas de ouro por ano, o governo tinha o direito de cobrar o restante à força. Isso significava que soldados poderiam entrar em qualquer residência, confiscar móveis, joias, escravos e propriedades até que a dívida com a metrópole fosse quitada. Foi nesse ambiente de desespero econômico e humilhação social que o grupo de Inconfidentes começou a se reunir em segredo. Eles eram influenciados pelas ideias iluministas que soprariam da Europa e principalmente pelo exemplo recente da independência dos Estados Unidos em 1776. O plano era audacioso.
aproveitar o dia em que a derrama fosse decretada para iniciar uma revolta popular, proclamar uma república, fundar uma universidade em Vila Rica e permitir a criação de fábricas no Brasil. Algo que era terminantemente proibido pela coroa para manter a colônia dependente. No entanto, é preciso ser honesto sobre as motivações desse grupo. Enquanto Tiradentes parecia movido por um idealismo genuíno de liberdade, muitos dos outros conspiradores estavam mais preocupados em se livrar de suas dívidas pessoais gigantescas com o fisco português. O movimento era, em grande parte, uma revolta da elite local, que não queria mais pagar a conta de uma metrópole distante e ineficiente. Apesar dos planos grandiosos, a Inconfidência Mineira era um movimento muito mais frágil do que a história romântica costuma pintar. Não havia um exército treinado esperando o sinal. Não existiam depósitos de armas escondidos nas montanhas. E não havia uma coordenação militar sólida. O que existia eram reuniões regadas a vinho e poesia, onde se discutia o futuro de uma nação que ainda nem existia. Tiradentes era, sem dúvida, o mais entusiasmado e impetuoso do grupo. Ele acreditava piamente que, assim que o grito de liberdade fosse dado, o povo se levantaria em massa contra os opressores. Ele não percebia que a elite que o cercava era hesitante e cheia de interesses conflitantes. O desastre começou a se desenhar quando o grupo foi traído por um de seus próprios membros. Joaquim Silvério dos Reis, um coronel que devia fortunas à coroa, decidiu que era mais lucrativo entregar seus companheiros do que arriscar a vida em uma revolução incerta, em troca do perdão total de suas dívidas e de favores reais. Ele detalhou todo o plano ao governador da capitania, o Visconde de Barbacena. O governador, agindo com astúcia, suspendeu a derrama para tirar o motivo imediato da revolta popular e iniciou uma caçada silenciosa aos envolvidos. A partir desse momento, o sonho de liberdade se transformou em um pesadelo jurídico e policial conhecido como a Devassa. As prisões começaram em Minas e se estenderam até o Rio de Janeiro, onde Tiradentes estava tentando angariar apoio para a causa. Ele foi capturado em um esconderijo na Rua dos Latoeiros, após uma perseguição tensa. Quanto os outros inconfidentes, ao serem presos, negavam qualquer participação ou tentavam diminuir sua culpa, jogando a responsabilidade nos outros. Tiradentes tomou uma decisão que selaria seu destino e sua imortalidade. Ele assumiu a liderança do movimento. Durante os 3 longos anos em que o processo da devassa se arrastou, os prisioneiros ficaram encarcerados em condições precárias. No Rio de Janeiro, Tiradentes foi submetido a inúmeros interrogatórios, diferente dos poetas e magistrados, que usavam sua retórica para se esquivar. O alferes confessou seus planos com uma clareza desconcertante. Ele defendeu seus ideais diante dos juízes, assumindo para si a culpa que deveria ser dividida por muitos. Essa confissão facilitou o trabalho da coroa portuguesa, que precisava encerrar o caso de forma exemplar. Portugal estava em uma posição delicada. Executar membros da alta sociedade, do clero ou da magistratura poderia inflamar ainda mais os ânimos na colônia e criar inimigos poderosos entre as famílias influentes de Minas Gerais. Por outro lado, a coroa não podia deixar uma traição desse porte passar impune. Era necessário um sacrifício, um bode expiatório que servisse de aviso para qualquer outro súdito que ousasse questionar a autoridade da rainha Dona Maria I. Tiradentes era o alvo perfeito para esse papel. Ele não tinha parentes poderosos, não possuía títulos de nobreza e sua patente militar era baixa. Além disso, ele mesmo havia se colocado na linha de frente ao confessar tudo. O julgamento final foi um espetáculo de autoridade monárquica. Inicialmente, vários inconfidentes foram condenados à morte, mas em um ato calculado de clemência real, a rainha comutou a pena de quase todos para o exílio perpétuo nas colônias africanas. Apenas uma sentença de morte foi mantida, a de Joaquim José da Silva Xavier. O dia 21 de abril de 1792 amanheceu pesado no Rio de Janeiro. O ritual de execução foi desenhado para ser uma experiência traumática para a população. Tiradentes foi conduzido em procissão pelas ruas, vestindo uma túnica branca de condenado, enquanto o carrasco e os soldados garantiam que ninguém esquecesse o crime de lesa majestade. No patíbulo montado no Campo da Lampadosa, ele foi enforcado. Mas a punição não terminou com o último suspiro. O corpo de Tiradentes foi esquartejado. Sua cabeça foi levada para Vila Rita e exposta em um poste em praça pública, até que desapareceu misteriosamente poucos dias depois. Seus braços e pernas foram espalhados ao longo do Caminho Novo.
A estrada que ele tanto percorreu, sendo fixados em lugares onde ele costumava pregar suas ideias revolucionárias. Sua casa foi arrasada e o chão foi salgado, para que nada ali crescesse. E sua descendência foi declarada infame. Era uma tentativa de apagar não apenas o homem, mas a própria memória de sua existência. Por quase um século, falar em Tiradentes era proibido ou visto com desconfiança. Ele era o traidor, o inconfidente, o homem que desafiou a ordem divina dos reis. No entanto, a história tem reviravoltas fascinantes. Quando o Império do Brasil começou a ruir no final do século XIX, os republicanos precisavam desesperadamente de símbolos. Eles não podiam usar Dom Pedro I ou Dom Pedro II, pois eles representavam a monarquia que queriam derrubar. Eles precisavam de um herói que viesse do povo, que tivesse lutado pela República e que tivesse morrido pelas mãos da coroa. Tiradentes foi resgatado do esquecimento e cuidadosamente reconstruído. Foi nessa época que a imagem visual de Tiradentes foi fabricada. Como não existiam retratos reais dele feitos em vida, os artistas republicanos tomaram uma decisão política e estética: pintá-lo com barbas longas e cabelos compridos, assemelhando-o à figura de Jesus Cristo. Essa escolha não foi acidental. O Brasil era um país profundamente católico, e associar o herói republicano ao mártir cristão facilitava a aceitação popular da nova forma de governo. Na realidade histórica, como militar do século XVIII, Tiradentes era obrigado a manter a barba feita e o cabelo curto ou preso. E, na prisão, todos os detentos tinham suas cabeças raspadas para evitar piolhos. Mas a verdade factual importava menos do que a força do mito. Tiradentes tornou-se o Cristo da República, o homem que morreu para que a nação pudesse nascer. Em 1890, logo após a proclamação da República, o dia 21 de abril foi transformado em feriado nacional, consolidando seu lugar no panteão dos heróis brasileiros. Entender essa construção nos ajuda a perceber que a história não é apenas o que aconteceu, mas como escolhemos lembrar o que aconteceu. Tiradentes foi, ao mesmo tempo, um homem comum com falhas e ambições, uma vítima de um sistema colonial cruel, um bode expiatório de uma elite covarde e, finalmente, uma criação política necessária para a identidade de um Brasil que buscava se modernizar. Hoje, o legado de Tiradentes permanece vivo, mas deve ser encarado com um olhar crítico e maduro. Ele nos lembra que a luta pela liberdade e pela justiça muitas vezes exige sacrifícios que nem todos estão dispostos a fazer. Ele simboliza a resistência contra a opressão fiscal e o desejo de autodeterminação, temas que ainda ressoam fortemente na política brasileira contemporânea. Ao olharmos para a figura de Tiradentes, não devemos ver apenas um busto de bronze ou uma pintura em um livro, mas sim a complexidade de um país que ainda luta para conciliar os interesses de suas elites com as necessidades de seu povo. Ele foi o homem que, mesmo em meio à traição e ao abandono, não recuou. Se ele foi um herói por escolha ou um bode expiatório das circunstâncias, talvez a resposta seja que ele foi ambos. Sua morte brutal garantiu que seus ideais, uma vez plantados, jamais pudessem ser totalmente erradicados. A Inconfidência Mineira pode ter falhado militarmente, mas venceu no campo das ideias, servindo de semente para a independência que viria décadas depois. Tiradentes é o lembrete de que a história é escrita com sangue, mas também com a coragem de sonhar com um mundo diferente. Se você chegou até aqui, e este mergulho profundo na história de Tiradentes mudou a forma como você enxerga esse personagem tão importante, não deixe de demonstrar seu apoio. O conhecimento histórico é a ferramenta mais poderosa que temos para entender o presente e transformar o futuro. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, ou se simplesmente despertou sua curiosidade, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com amigos, professores e colegas. Inscreva-se agora no canal Docs da História e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos próximos documentários narrados. Sua participação nos comentários é fundamental. Você acredita que Tiradentes foi um herói consciente de seu papel, ou apenas uma vítima das circunstâncias políticas de sua época? Queremos saber a sua opinião. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue explorando os mistérios e as verdades por trás dos grandes eventos que moldaram o nosso mundo. Até a próxima viagem no tempo.